invocando a proteção do Criador para os trabalhos legislativos e reafirmando a confiança em Deus, declaro aberta a sessão ordinária deste dia 9 de agosto de 2013. Verificando a existência de quórum legal para deliberar, autorizo o senhor secretário a ler a ata da sessão ordinária anterior. Ata da primeira sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa de 2013 da atual legislatura da Câmara Municipal de Jardim, realizada em 1º de agosto de 2013. Ao primeiro dia do mês de agosto de 2013, no edifício Aloysio Álvares Coutinho, sede da Câmara Municipal de Jardim, localizado à rua Padre Miguel Coelho, número 65, na Sala das Sessões, às 19h15, realizou-se a primeira sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa de 2013 da atual legislatura da Câmara Municipal de Jardim, que, em face da ausência do senhor presidente vereador Anisiário Jorge Costa, assumiu a direção dos trabalhos a senhora vice-presidente vereadora Liliana Linhares Ribeiro, e por mim José Napoleão Barreto de Araújo, primeiro secretário da Câmara Municipal. Secretariado ocupando a segunda secretaria, o vereador Péricles de Sarroris Neto. Pelo livro de presença, verificou-se o comparecimento dos seguintes vereadores: Donizete Maria Carvalho Coutinho, Dulcicleide Nogueira da Silva, Emanuel Basílio Souza Leite, Fábio Antônio de Oliveira Silva, Fernando Leite Brengel, José Napoleão Barreto de Araújo, Liliana Linhares Ribeiro, Maria Dolores Alencar Rocha Barreto e Péricles de Sarroris Neto. Com a presença da maioria dos membros da Câmara Municipal, a senhora vice-presidente, na forma da lei, declarou aberta a sessão e, na sequência, disse: quero, em nome da mesa e deste Poder Legislativo, dar a boas-vindas aos nobres pares e desejar que o período legislativo que se inicia seja de êxito e de um trabalho irresponsável em favor do povo que representamos. Em seguida, autorizou a leitura da ata da sessão ordinária do dia 15 de julho de 2013. Após a leitura da ata, a senhora vice-presidente declarou aberto o pequeno expediente e colocou a ata da sessão anterior em discussão, que, sem manifestação discordante, foi declarada aprovada nos termos do artigo 155 do Regimento Interno. Em seguida, a senhora vice-presidente autorizou a leitura do seguinte: requerimento número 44/2013 da vereadora Donizete Maria Carvalho Coutinho, requerendo que seja encaminhado ofício ao chefe do escritório local da EMATES, solicitando que seja encaminhado à Câmara Municipal de Jardim o seguinte: primeiro, relação cadastral dos beneficiários da distribuição de sementes. Segundo, relação dos beneficiários do Seguro Safra. Terceiro, relação dos responsáveis pela distribuição. Quarto, cópia dos contratos dos caminhões responsáveis pela distribuição das sementes. Quinto, relação dos técnicos ou servidores responsáveis pela visita técnica in loco. Sexta, quantidade de semente distribuído a cada beneficiário e quantidade total de sementes distribuída. Sétimo, quantidade de beneficiários do PRONAF, quantidade de projetos elaborados pela EMATE e o número de projetos liberados pelo BNB e BB de janeiro a julho de 2013, com a relação dos beneficiários. E oitavo, relação cadastral do DAP.
Ofício número 2907/2013 da presidente do Partido dos Trabalhadores de Jardim, vereadora Donizete Maria Carvalho Coutinho, solicitando ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Jardim, o vereador Dr. Anisiário Jorge Costa, a disponibilidade do espaço desta Casa Legislativa para a realização da segunda plenária no PT na cidade de Jardim, Ceará, dia 3 de agosto de 2013, a partir das 8 horas da manhã. Em seguida, a senhora vice-presidente colocou em votação única o requerimento número 44/2013, sendo o mesmo aprovado por todos os vereadores presentes. Prosseguindo os trabalhos, a senhora vice-presidente declarou aberto o espaço para inscrição de vereadores que sequencialmente farão uso da palavra para breves comentários, pelo tempo máximo de 5 minutos. Foram inscritos os vereadores do Cicleide Nogueira da Silva e Donizete Maria Carvalho Coutinho. Na sequência, a palavra foi concedida à vereadora do Cicleide Nogueira da Silva, que iniciou seu pronunciamento, saudando a todos. Em seguida disse que, quando fizesse um comentário, bem como os nobres colegas, ao fazer as postagens, colocasse as palavras como realmente foram pronunciadas. Foi comentado aqui na Câmara Municipal a questão do carro do Conselho Tutelar. Inclusive, a colega Dolores havia questionado uma vez sua pessoa, e o vereador Fernando Bringel procuraram se inteirar deste fato e foram informados que sempre que o Conselho Tutelar precisa, é atendido. Disse que no Facebook da Câmara Municipal constava que a sua pessoa havia dito que só era atendido em casos extremos. Hoje, abriu novamente o Facebook e não mais constava. Estava lá para casos específicos. Não havia pronunciado casos extremos e específicos. Falou com os responsáveis, quando o carro sair a serviço do Conselho Tutelar, que colocasse dia, hora e a assinatura. Lá tem 2 carros e 2 motos. Apenas pedia que colocasse o que realmente foi comentado para não deturpar o que foi pronunciado. Finalizou agradecendo a todos. A vereadora Donizete Maria Carvalho Coutinho iniciou suas palavras, cumprimentando os nobres pares e pessoas presentes. Em seguida disse que concordar com as palavras da vereadora do Cicleide. Realmente precisa ser vista esta situação para não deixar de mal entendido. Requereu verbalmente que seja encaminhado ofício à secretária de Educação do município de Jardim para que preste informação à Câmara Municipal a respeito do fechamento de escolas, quais escolas foram fechadas e renovar o convite. Requereu verbalmente que seja encaminhado ofício à secretária de Ação Social para que preste informação sobre o programa Minha Casa Minha Vida, como está esse cadastramento na cidade de Jardim. Requereu verbalmente que seja encaminhado ofício à empresa JM Consultoria, responsável pela distribuição de cisterna no município de Jardim, que encaminha à Câmara Municipal e informações sobre beneficiários dos cisternas e quando começou o trabalho dessa distribuição de cisternas. Requereu a vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Jardim que elabore o calendário das sessões itinerantes.
solicitando que se inicie pelo distrito de Jardim Mirim e seja feito uma nota de pesar para Dom Pedro para ser lida naquele distrito, sendo aporteada pelo vereador Péricles de Sarroris Neto, para requerer moção de pesar em nome de todos os vereadores pelo falecimento do professor Gilvan Coelho Felipe. Continuando, a vereadora oradora convidou a todos para a plenária do PT, próximo sábado, dia 3 de agosto, aqui na Câmara Municipal, a partir das 8 horas da manhã. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Prosseguindo, a senhora vice-presidente declarou aberto o grande expediente, factando a palavra e a concedendo ao jornalista Washington Feitosa, que iniciou suas palavras, saudando os nobres vereadores, na pessoa da vice-presidente vereadora Liliana e demais conterrâneos presentes. Em seguida diz que, antes de dar início às suas palavras, deixava bem claro que sua participação nesta noite é um debate de ideias. Veio como conterrâneo, não como jornalista, apesar de carregar esse ofício com honra e prazer. Dirigia-se a todos como uma pessoa que quer ver o bem de Jardim, como partícipe desse processo político, trazer questões prepositivas, deixava em aberto para quem quisesse fazer perguntas e questionamentos, está à disposição. Diz que fez anotações e o momento é oportuno. Haja visto, está acontecendo grandes transformações a nível nacional, fazendo em seguida uma vasta explanação da situação socioeconômica dos municípios, estados e, por que não dizer, do Brasil como um todo. Finalizou agradecendo a atenção de todos. Aberta a ordem do dia, não houve matéria a constar. Nada mais havendo a tratar e reafirmando a confiança em Deus, a senhora vice-presidente, vereadora Liliana Linhares Ribeiro, declarou encerrada a presente sessão, ficando marcada a próxima sessão ordinária para o dia 9 de agosto de 2013, a partir das 19 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal. E para constar, eu, José Napoleão Barreto de Araújo, primeiro secretário da Câmara Municipal, autorizei lavrar a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada pela senhora vice-presidente, secretário e vereadores presentes. Declaro aberto o pequeno expediente. Coloco a ata em discussão. Declaro a ata aprovada sem ressalva, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno da Casa. Autorizo o senhor secretário a ler parecer conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação dos projetos de leis números 150 e 155 de 2013. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer matéria projeto de lei 150 e 151 de 2013, que versam sobre a criação de cargos públicos de agente comunitário de saúde, ACS, incorpora-os ao estatuto, à estrutura da Secretaria Municipal de Saúde e cria gratificação especial de representação de responsabilidade técnica aos ocupantes de cargos de farmacêuticos que exerçam atividade de responsabilidade técnica perante o Conselho Regional de Farmácia e de outras providências. Relatora, vereadora Liliana Linhares Ribeiro. Os projetos ora colocados para análise e emissão de parecer por parte dessa comissão permanente e que tenho a honra de relatar, trazem nas suas essências o primeiro, necessidades advindas do crescimento populacional e da quantidade deficitária de agentes comunitários de saúde, ACS. O segundo, vem conceder gratificação à categoria que indica e usa como suporte legal
a cláusula 4ª da Convenção Coletiva do Trabalho, realizada em 2011 pelo Sindicato Farmacêutico do Estado de Ceará, cujo dispositivo se destina a garantir um reajuste salarial de 6,5 pontos percentuais e não gratificação. Como o aumento real de salário, mesmo via gratificação, é sempre um benefício ímpar e merece a nossa acolhida, não poderia ser contrário a esta atitude da chefe do Executivo. Entretanto, é oportuno chamar a atenção para o fato: não vale a boa intenção se o pagamento não for efetuado rigorosamente em dia. Os atrasos de pagamento do município de Jardim não têm justificativa que possa convencer nem os servidores e nem a população. O dinheiro está sendo repassado rigorosamente em dia pelo governo federal e estadual, e as quantidades têm sido muito generosas. Só no mês de julho, a prefeitura recebeu um repasse de mais de 8 milhões de reais. Quanto ao projeto de número 150/2013, que se destina a criar 24 vagas de agente comunitário de saúde, ACS, eu proponho as emendas adiante transcritas. A emenda aditiva, que acresce os parágrafos 4º e 5º ao artigo 3º da lei, com as seguintes redações: não será classificado o candidato que no ato da inscrição não tenha preenchido os requisitos dos incisos e parágrafos do artigo 6º da Lei Federal 11.350/2006. Eu peço licença aos vereadores para ler o artigo que eu cito aqui para não... O artigo 6 diz o seguinte: o agente comunitário de saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade: residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público, haver concluído com aproveitamento o curso introdutório de formação inicial e continuada, e haver concluído o ensino fundamental. Não se aplica a exigência a que se refere o inciso 3º, haver concluído o ensino fundamental, do caput deste artigo, aos que na data da publicação da medida provisória de número 297, que é de 9 de junho de 2006, estavam exercendo a atividade própria de agente comunitário de saúde. Parágrafo 5º. A validade da correção das provas e a classificação dos agentes comunitários de saúde, ACS, ficam condicionadas ao acompanhamento e fiscalização de um vereador nomeado via portaria pela presidência da mesa diretora. Emenda modificativa. O artigo 6 do projeto, para efeito de adequação à lei de diretrizes orçamentárias, passa a figurar com a seguinte redação: havendo necessidade de recursos para fazer face às despesas decorrentes desta lei, eles serão obtidos através de projeto de lei específico de abertura de crédito adicional de natureza suplementar ou especial. Quanto ao estudo de mérito, os projetos, à espera de nossa manifestação, atendem às normas de elaboração, os critérios literários e se preocupa com os princípios constitucionais que orientam a forma legislativa. Assim sendo, essa relatoria opina pela emissão de parecer, recomendando a aprovação das matérias com as modificações propostas, para o fim de atender aos princípios da legalidade e da transparência dos atos públicos. Sala das reuniões das comissões permanentes da Câmara Municipal de Jardim, às 7 de agosto de 2013, Liliana Linhares Ribeiro, a relatora, e pelas conclusões, Fernando Leite Bringel e Dona Isete Maria Carvalho Coutinho. Coloco o referido parecer em discussão única. Não havendo mais quem queira discuti-lo. Vou discutir, presidente. Presidente, é só um parágrafo aí que eu ouvi falando na questão da mesa diretora, quando há uma fiscalização, é assim? Isso certo. Realmente é legal, é só saber se realmente é amparado, se tem uma lei que ampara isso aí. Eu nunca ia falar em concurso, alguma coisa desse tipo, a mesa ter alguém fiscalizando. É só para saber a esclareção, né? É um dever. Mas se trata de uma seleção. Mas o vereador tem o direito de procurar se isso é legal ou não e lá o direito mesmo de perguntar, né? A resposta devo ter muito menos obtido, né? perguntada.
Não havendo mais quem queira discuti-lo, o coloco em votação única. Os que aprovam permaneçam sentados. Eu vou me abster de votar. 3 abstenções. 4 abstenções. Eu voto a favor. Parece. Então, aprovado. Antes que a gente volte a falar sobre isso aí, seria bom a gente chamar a atenção que, independente de qualquer ação, novos colegas, que a gente sempre deve defender a ideia de que um vereador sempre estivesse presente em qualquer ação do poder executivo do nosso município. A nossa função é essa mesmo, estar perto, é acompanhar, é ver como está sendo feito o processo seletivo, é como está sendo feito a aplicação do nosso dinheiro público e contratação de funcionários e serviços. Eu concordo, presidente. É porque essa questão só de Legalidade. de legalidade, né? Se é Tudo realmente bem. normal. Acuso a existência de moções de pesar pelos falecimentos de Pedro Alves de Andrade e Gilvan Coelho Felipe e autorizo o senhor secretário a encaminhá-las às pessoas ali indicadas. Declaro aberto o espaço para inscrição de vereadores que, sequencialmente, farão uso da palavra para breves comentários pelo tempo de 5 minutos, para a satisfação do parágrafo 1º do artigo 158 do Regimento Interno. Votos inscritos, conceda a palavra à vereadora Donizete. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa, a todos os vereadores na pessoa do presidente, doutor Nisiário. Gostaria de saudar a todos na pessoa da professora Selma, aqui presente. Queria muito aqui dizer que muito me decepciona a forma como se trata o governo federal aqui no Jardim, o governo Dilma. Na última quinta-feira, a prefeita e o vice-prefeito foi até o Riacho Fundo do Corrente denegrir a imagem do governo federal. O governo que aqui em Jardim tem depositado toda a confiança e toda a transparência e todos os benefícios que ele pode dar aqui para os nossos munícipes. Como, por exemplo, foi discutido aqui várias vezes onde está a frota de veículos do nosso município. Ninguém sabe cadê os veículos. Pelo governo federal chegou aqui 2 retroescavadeiras, uma moto niveladora, que é a Patrol, e já será beneficiado, doutor Nisiário, com mais um caminhão caçamba e um caminhão pipa pelo governo federal. Logo, logo estará chegando. Os gastos públicos não se discutem como estão sendo. Nós estamos aqui, eu estou aqui juntando, e quem tiver recebendo em suas casas pode me procurar aqui. Eu já estou com alguns notas do SUS, recebimentos do SUS, de tratamento feito no hospital, pessoas recebendo formulários do SUS perguntando como está sendo o atendimento, como foi seu atendimento de tal data, ano passado, pelo atendimento tal. Se essas pessoas não se submeteram a nenhum procedimento no hospital, como é que essas pessoas não se submeteram
nenhum internamento e nenhum procedimento médico e estão recebendo formulário do SUS consultando como foi seu atendimento no hospital. Eu estou juntando que eu pessoalmente, doutor Anísia, quero ir a Brasília fazer essa denúncia aqui contra Jardim. Isso é uma denúncia muito grave, porque tanto se reclamam da verba do SUS, da verba da saúde que não chega a Jardim, e o trato é feito dessa forma. Como também quero dizer de antemão que Jardim foi contemplado no programa Mais Médico. 4 médicos vão atender Jardim pelo programa Mais Médico. Jardim novamente beneficiado pelo governo federal. Olhe, aqui eu estou com um papel do programa Garantia Safra, que o município de Jardim deixou de pagar a 5ª parcela, que prejudicou os nossos agricultores. Imagine, se ele pagar hoje, ainda fica prejudicado os agricultores. Apenas R$ 4.992,25 ele não pagou. O ano passado, 2012, nossos agricultores foram beneficiados. Tanto o município como o estado, como o governo federal pagaram suas contrapartidas. E os nossos agricultores receberam 5 parcelas de R$ 140 e ainda houve a prorrogação de 4 meses extra do governo federal. Este ano, nossos agricultores não vão mais receber as 5 parcelas, que será de R$ 155, por causa de falta de pagamento. De apenas R$ 4.900, que seria basicamente em torno de R$ 5.000. Mas eles têm coragem de pagar R$ 5.000 de fogos para o Carnaval de Jardim. Quero aqui dizer que foi decretado por portaria, foi baixada uma portaria na prefeitura que suspende as gratificações e ampliações dos servidores por contenção de despesa, por implicação de aumento de despesa pessoal, que eu acho que isso é ilegal. O direito adquirido não pode ser baixado por portaria. Então isso deve ser anulado. Eu queria até notificar o Ministério Público, tanto pela questão do seguro safra, pela falta de pagamento, como pela questão dessa portaria, para que tome as providências legais de anular essa portaria. E queria requerer ao setor pessoal da prefeitura que nos informe a folha de pagamento integral de quais os servidores que foram atingidos por essa portaria. Aqueles que tiveram ampliações cortadas de carga horária, gratificações de função, os que não foram concedidos suas férias, suas licenças prêmios, e aqueles que deixaram de receber diferença salarial e hora extra. Todos eles que foram atingidos por essa portaria, que seja requerido nominalmente essas pessoas e que seja encaminhado ao promotor para a providência legal. Justamente, eu queria fazer esse ofício para pedir essa folha. E quero, por fim, falar da política que está sendo feita, a política partidária, em cima do programa das cisternas. Jardim foi contemplado com 1.600 cisternas. Houve uma ampliação para 1.900 e poucas cisternas, quase 2.000 cisternas em nosso município. Integralizou Jardim em termos de benefício de água. Mas o que se vê é uma politicagem, enquanto tem casas que eu acompanhei que receberam 2 cisternas. Uma do programa anterior, que é cisterna construída de tijolo e cimento, e outra desse programa atual, que é cisterna de polietileno, que é a de plástico. Gostaria de que essas pessoas que eu estou fiscalizando e acompanhando, que foram contempladas com 2 cisternas, se houve algum laudo que comprovasse que essa cisterna não estava desativada ou inutilizada para ser contemplada novamente em sua residência. Porque se ela estiver inutilizada, eu vou requerer que seja destruída. Seja destruída o benefício da construção de cimento para ela poder utilizar de plástico. Aí sim, aí eu vou dar o meu aceite como fiscal.
Então, fiz esse requerimento, fui até a JM Consultoria, conversei com a pessoa responsável e ela me disse que vai garantir de que irá destruir essas cisternas de alvenaria. E eu pedi prazo para isso, e eu espero estar numa terceira fase. Ela vai me informar isso por escrito para eu poder tomar as providências devidas quanto a esse respeito. Quero agradecer a todos e desejar meu boa noite. Muito obrigado. Votos inscritos, concedo a palavra ao vereador Cosmo. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, vereador Zé Barreto, vereador Manilo Laes, saudar aqui a plateia em nome da minha ex-professora Selma Ferreira e dizer aqui a vereadora Donizete que informação da equipe que está distribuindo a cisterna, disseram que essa cisterna que está colocada onde já existe uma é por conta que ela não está em condição de receber a água por algum vazamento, destruição da própria cisterna. Por conta disso, eles provavelmente serão beneficiados por mais uma cisterna. No Gravatá está sendo distribuída, não chegou a cisterna ainda, mas já estão perfurando o local. Eu não fui convidado para a reunião quando foi lá distribuída. Cheguei lá pela casa. Estava reunião na associação do Gravatá, o pessoal daqui do sindicato. Estava presente lá o vice-prefeito, doutor Zé Wilson, inclusive foi apenas quem falou lá, doutor Zé Wilson e Marconi, foi as pessoas que se pronunciaram lá na entrega dessa cisterna. Mas ele dizendo que não era uma obra política, que estava sendo distribuído para todos, falou na verdade nessa mesma quantidade, que estava se aproximando de 2.000 cisternas. E provavelmente terá mais 700 após essas 2.000 cisternas. Senhor presidente, eu gostaria de saber se o ofício, se foi enviado, se nós já obtivemos a resposta do senhor governador do estado do Ceará, Cid Gomes, e do secretário da cidade, Camilo Santana, a respeito da ampliação, da reforma da avenida que vai de Jardim até o Sítio Areia, sentido Cedro. Nós fizemos um ofício aqui há uns 20 dias atrás, há mais de 20 dias, saber se foi enviado e se nós já tivemos essa resposta. Por conta que eu já vi, tem pessoas construindo murada na beira do asfalto, e se ainda não foi, quanto mais demorar, vai ser uma problemática para que possa se fazer essa obra aqui no nosso município. Gostaria de saber se já foi enviado e se nós já tivemos alguma resposta nesse sentido. Queria pedir também, apesar que hoje acho que só que você escreveu a vereadora Donizete e eu, pelo que eu estou vendo, mas eu queria pedir ao presidente para que nas próximas sessões a gente pudesse realmente, e pela lei orgânica do município, o prazo é 5 minutos de falar nesse período agora, como você mesmo disse aí na abertura, que ele fosse realmente cumprido, para facilitar os trabalhos da Câmara. Se alguém tiver algo a falar mais, se inscreve para o ganho do expediente, isso é normal, certo? Só para em termos de cumprir o que está escrito. Muito obrigado. Inscritos, conceda a palavra à vereadora Liliana. Boa noite a todos. Queria saudar os nobres colegas em nome do presidente da Câmara, doutor Anisiário. E queria aqui dizer do meu entristecimento em relação à situação de Jardim. Eu acho que é visível e a gente está aqui debatendo e discutindo e falando há 8 meses. Então, assim, o número de demissão chega a nos assustar. Eu cheguei a conversar com várias pessoas que foram demitidas e que, assim, passa para a gente uma angústia, né, de ter um salário de 300, de 400 reais cortados, simplesmente porque diz que não tem como pagar. Mas que o ano que vem, que já foram avisados, que o ano que vem, em meados de abril para maio, essa situação vai melhorar. E a própria pessoa que me chamou me disse assim:
Lili, diz até assim, Lili, só que o ano que vem é ano de eleição, não é? Eu disse, é. E vocês votam de novo. Porque eu acho que chegou o momento da gente se abrir para a vida, se abrir para procurar Jardim, colocar Jardim num patamar mais alto. Porque todos os lugares, o comércio de Jardim, as pessoas estão se decepcionando a cada dia, minha gente. Então, assim, é muito grave a situação de Jardim. Eu não sei até onde vai chegar, não, essa situação. Como Donizete bem colocou, o vice-prefeito andou na comunidade do Riacho Fundo, falando do governo Dilma, colocando a culpa da situação de Jardim ser porque o governo federal está repassando pouco dinheiro para o município. Então, a gente tem que realmente reavaliar a situação de Jardim. E eu gostaria aqui de fazer um requerimento à secretária de Educação, pedindo a relação das pessoas, dos professores, que trabalharam na eleição de 2012, foi a última, não foi? E que venderam as suas folgas, que tinham por direito, que a Justiça dá 2 dias, e que eles venderam e até agora estão para receber. E eu queria a relação dessas pessoas que venderam as suas folgas e que se essa situação foi ou não regularizada. Eu queria aqui fazer um requerimento verbal, porque eu acho que realmente é um descaso. Então, há 10 meses da eleição e as folgas não foram pagas. Então, eu queria colocar esse requerimento aí para ser votado. E queria desejar a todos uma boa noite. E obrigada. Senhor presidente, eu queria ainda, se possível, a vereadora Donizete tem essa prestação de conta dos fogos, que foi falar na outra sessão e nessa agora. Eu queria só dar uma olhada e vou dizer por quê. Porque a gente tive uma preocupação também de procurar saber dessa despesa. E lá nos informaram que eu achei até uma quantidade ainda grande, mas num valor de R$3.000. Aqui na Câmara foi citado 2 vezes de R$5.000. Aí eu só gostaria se realmente é esse valor. Eu gostaria de, se a nobre colega, foi gasto R$4.700. 3.000 e eu não me recordo, foi com a compra de fogos, o show pirotécnico. E 1.600 e pouco foi para a pessoa montar a mão de obra. Foram 2 prestações de conta. Foram 2 processos de pagamento. Que totalizou 4.700 e o fim foi para beneficiar as festividades carnavalescas do município de Jardim, que eu não participei desse carnaval. Discurso da palavra ao vereador José Napoleão. Ney Pintor e sogra de Maninho das Topic. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Eu queria justificar que na última sessão eu não estive presente, pelo fato de estar fazendo um curso fora e não pude estar aqui presente. A gente até tentou antecipar a sessão do dia 15 para a sexta-feira anterior, mas com o falecimento do senhor Dom Pedro, não houve a sessão no dia 12, que seria o encerramento, e ficou para o dia 15, na segunda, e eu não pude estar presente. Como também na audiência pública que foi discutida aqui em Jardim, na questão da saúde, também não pude estar presente, que estava discurso. E gostaria de falar um pouco sobre a discussão, porque eu acompanhei um pouco por via celular da audiência pública. Dizer para vocês que a gente fica sempre surpreso aqui em Jardim com os boatos que surgem, os comentários, digamos até de pessoas muito próximas ao poder, à Secretaria de Saúde, ao próprio hospital,
em relato de que o hospital passa por dificuldades devido ao comportamento ou à perseguição de alguns vereadores e do presidente. O que de fato isso não existe. A gente aqui na Câmara nunca se manifestou contra a qualquer orçamento em benefício da saúde do Jardim. Até porque nunca nem chegou nenhum projeto nesse sentido. A gente até poderia ser contra, não sei se seremos contra ou não. Acredito que não. Acredito que a gente está aqui para ajudar o município, mas no momento não chegou nenhum projeto. Em relação às demissões, também, e é bom que falou isso aqui no vice-prefeito, que anda comentando que também a culpa é da Câmara, o que é uma grande mentira. Aliás, é só o que a gente vem fazendo aqui, é mentir demais, pessoal, de que os vereadores estão também sendo responsáveis pelas demissões em massa do nosso município. O que o povo deve ter de lição disso aí é que a gente viu que nos últimos 1 ano, 2 anos, foi feita muitas contratações aqui no nosso município. E logo em seguida, agora, assim que entrou a nova gestão, demissões em massa. E chama a atenção, e acredito que já falei com alguns colegas aqui, que a gente possa entrar com ação de uso da máquina para benefício nas eleições municipais de Jardim. Não há explicações. Como é que se demite várias pessoas, muitas pessoas, as dezenas, as centenas, e logo em seguida dessas admissões se demitem? Não tem explicação nenhuma. Sobre o possível processo de seleção dos agentes comunitários de saúde, já que o Jardim foi estimulado, foi fiscalizado e foi feita a sugestão pelo Ministério Público de que Jardim deveria haver um concurso público. Não, porque não espera o concurso público para incluir todos esses funcionários no mesmo concurso. Concurso que a gente espera que ocorra com clareza para que todo mundo tenha a certeza que foi um concurso honesto, porque a gente lembra muito bem das denúncias de pessoas que a gente conhece que foram aprovadas, que não sabem nem ler. Outros que entregaram a prova em branco, na frente de todos os outros concorrentes, entregou a prova em branco e disse: estou passado, aqui a prova está em branco. E passou. Inclusive, essa pessoa está fora do Jardim, mas continua na folha do Jardim ganhando dinheiro. Então, a gente fala muita coisa aqui que são verdadeiras e há muitos boatos, muitas mentiras nas ruas. O fato é que a gente não pode resolver os problemas do Jardim. A gente pode tentar fiscalizar. E eu confesso a vocês, eu não posso provar, mas o roubo não vai acabar com a gente. A gente não vai vencer as coisas erradas que ocorrem no Jardim, porque o nosso poder é limitado. A gente não tem poder de polícia, a gente não tem poder de justiça. Só se fosse com talvez escudo de telefone para pegar os ladrões, porque não dá para a gente pegar só correndo atrás de papéis, não. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou no comércio aqui qualquer, eu poderia fazer isso como presidente da Câmara, como ocorreu aqui há pouco tempo, quando foi presidente, sabe muito bem disso, que a gente é assediado pelos comerciantes e por terceiro para fazer roubo. O carro da Câmara Municipal de Jardim se encontra hoje em Salgueiro para montar um som. Antes desse carro ir para o Salgueiro, eu procurei em diversos comércios aqui no Juazeiro os preços, para ter ideia de preço. O preço médio daqui era R$6.800, R$7.000. Lá a gente conseguiu por R$5.900. E quando eu falei pro rapaz que, depois que eu falei que queria assim o som, que queria esse melhor qualidade possível, e falei que o carro, depois que eu perguntei, o carro, vocês têm nota fiscal? Temos nota fiscal, a empresa é legal. Tudo bem, vou criar nota fiscal. Eu disse: por quê? Porque o carro é para a Câmara. Aí da Câmara, doutor, então assim, doutor, eu dou 5% de desconto para o senhor, fica para o senhor o dinheiro. Então, as pessoas veem os políticos como ladrões. É muito triste a gente andar no lugar, a gente tem vergonha de dizer que é político às vezes, porque a gente vê na internet, no Face, na internet, nivela todo mundo por baixo. Todo mundo político é ladrão. E isso nos desestimula a entrar em política, a participar da política. Mas a gente deve ter a consciência tranquila, limpa, e ver que o dinheiro público é nosso. Nós temos que defendê-lo, apesar das críticas muitas vezes infundadas, das críticas sem provas e por muitas vezes das leviandades. Porque aqui a gente vem aqui em Jardim, autorizado o próprio vice-prefeito, fará muitas leviandades no nosso distrito, no nosso município. Portanto, cabe a cada um de nós observarmos bem o que está acontecendo no Jardim. Eu não acredito que nós, esses 8 meses que a gente já passou aqui na Câmara, a gente pode dar uma pesquisinha aqui espetacular.
Mas eu acredito que a gente não vai lucrar, não vai ter um êxito real do que a gente queria fazer em Jardim. Era fiscalizar plenamente, a gente não vai conseguir. Se assim fosse, por diversos lugares do nosso país, nosso estado, o Ceará, a gente viria as câmaras ter ação real contra os gestores. Não, a gente não vê isso. Talvez se fosse aqui, talvez uma maioria, não só simples, a maioria desse voto suficiente, pudesse acontecer mais coisas, mas não dá. É uma coisa lamentável, mas infelizmente é isso que ocorre. Pois não. Quero dizer de uma parte, novo presidente, boa noite a todos. Quero me congratular com todos os vereadores que aqui falaram e quero dirigir a palavra primeiro ao novo vereador Cosme da Cruz, quando pergunta por requerimento que é da base lá da prefeita, e ele mesmo sente a dificuldade de respostas aos requerimentos que faz. Agora veja, novo vereador e presentes aqui na Câmara, cidadão jardinense, quantos requerimentos nós também fazemos e não somos ouvidos. Essa questão dos universitários que a gente está aqui, fiz um requerimento e o pouco caso acontece. E tantas outras coisas. Estava vendo aqui a nobre colega falando de tantos projetos que vêm a nível federal para a nossa cidade, as máquinas, Bolsa Família, Escola Técnica Federal, cisternas, luz para todos, caminhões-pipa, uma série de coisas. Aí eu pergunto, cadê as obras de jardim que a prefeitura, que a prefeita municipal está fazendo? A gente só vê o trabalho que chega a Jardim, o serviço, através da Dilma, né? Das verbas federais. E isso nos causa um constrangimento, uma tristeza imensa. Então, estou aqui me congratulando com os colegas e dizendo a ele que nos incentivamos a cada vez falar por esse povo, porque quanto mais desprovido, mais nos estimula a falar por eles. E aqui estamos nesse papel, no dia a dia. Eu quero até dizer que também vou solicitar um projeto para trazer a Academia Popular também, que é federal, né? Para a nossa cidade, para nossas praças. Essa praça ali que também fiz o requerimento, Praça Barbosa de Freitas, que parece um campo de futebol, onde poderia ser local de entretenimento para esse povo. Por que não colocar uma academia para lá? Fizemos o requerimento, colocamos para a prefeita, nenhuma resposta educadamente, respeitosamente vem para essa nossa casa. Então, continuaremos na luta juntos. E que vocês que estão sentindo também, nobre vereador Cosme da Cruz, estejam junto com a gente, veja também essa prestação de conta que você mesmo perguntou à nobre colega, os valores, você também tem acesso, Emanuel Basílio tem acesso, vem a prestação de conta para os nobres vereadores de situação e oposição, Fernando Brigel, nobre vereadora do Cicleide, o Fábio, estarem aqui vendo o que é que está vindo dessa administração de prestação de conta para essa nossa casa. Para vocês exporem com a gente o que vem de errado. Também, porque o papel nosso aqui é esse. Sejamos da situação, mas tenhamos o papel de vereador acima de tudo, mostrando realmente o que está errado e ajudando até a corrigir, levando a prefeita a essa situação de correção. É isso que eu digo para todos, com todo respeito. Muito obrigada. Eu queria uma parte, doutor. As palavras da vereadora Dolores me fez recordar. O governo Dilma tem 71% de aprovação aqui no estado do Ceará. E essa semana foi uma grandiosa vitória da juventude, foi sancionado o Estatuto da Juventude, onde os jovens terão direito a 50%
de abatimento nas entradas dos estabelecimentos de lazer, clubes, balneários, certo? Então isso eu quero que vigore na cidade de Jardim, certo? Se torne público e a imprensa da Câmara possa divulgar, se for possível, até fazer uma regulamentação por lei municipal para que faça valer esse benefício, e dizer também que foi sancionado a lei para o governo Dilma do direito aos jovens universitários de ter seu transporte gratuitamente. E eu queria requerer aqui a prefeita municipal de Jardim para que forneça o transporte gratuito aos jovens universitários de Jardim, em nome dessa lei nova que foi sancionada pelo governo federal. Muito obrigada. Senhor presidente, vereadora Dolores, reconheço assim suas razão aí no que falou, reconheço, mas eu só fiz, o de hoje mesmo que eu falei aqui, foi pedido à mesa diretora, ao presidente, para enviar ao governador do estado e ao secretário das cidades. Esse não foi direcionado à prefeitura. Eu estou aguardando aqui a resposta que ele vai falar daqui a pouco. Mas talvez o seu tenha a resposta do Poder Executivo. Talvez o de Fernando Brigel também tenha. Talvez o do Cicleide receba a resposta. Mas se tiver a resposta, vem para cá. Agora da oposição é muito difícil. Mas qualquer um de nós que tiver a resposta vai ter que vir para a Câmara para o assessor aqui repassar. Se vier nossa, vai ser publicado. Se vier de vocês, também serão. Se não veio nenhuma, porque não veio de ninguém. Mas de vocês veio sempre. Vem sempre. Bem, pessoal, a respeito do requerimento do nobre colega Cosmo, sobre o requerimento ao governo do estado e à Secretaria das cidades, o Camilo de Santana, o secretário Camilo de Santana, é que não foi enviado. Ele não vai verificar. Se não foi enviado, a palavra da gente é que segunda-feira será enviado. Sabe? Só para concluir, eu só queria voltar ao assunto do vice-prefeito de Jardim, porque ele deveria andar nos 4 cantos do Jardim falando que a mulher dele trabalha aqui no nosso município, um concurso que, até se prova o contrário, foi direcionado para ela a vaga desse concurso, para ortodontia, e que no Jardim ninguém nunca viu essa senhora trabalhando nessa área. Essa aqui é a grande verdade. Que o terreno da escola, grande escola feita no nome o grande médico de Jardim, senhor Napoleão da Luz, que foi construído e criado a escritura às pressas no terreno do então vice-prefeito, que foi feito dentro do rio. Até hoje, acho que o governador vai inaugurar essa escola com vergonha, porque até hoje a escola não tem acesso digno. Inclusive até o rio merecia ser tratado, porque ali é uma coisa horrível. O mau cheiro, a água não escoa e é uma coisa horrível. Inclusive eu filmei na época do inverno a água inundando aquele pátio, aquela parte central de frente à escola. Um grande prejuízo para o município. Até via a mesma escola sendo construída aqui em Belmonte, na avenida principal em Belmonte. Então o Jardim perdeu muito com isso aí. Mas alguém ganhou dinheiro com isso. Uma parte. Pois não. Inclusive esse terreno que era de Dr. Zé Wilson, a particular ele oferecia por 50 mil, mas foi vendido à prefeitura por 220 mil. Então, por aí se tira. E eu queria colocar aqui também, dizer para Fábio, que o transformador que foi colocado no estádio, na época do governo interino, o transformador ele é de 75 kVA, e ele tem a potência adequada para não apagar as luzes da cidade. Inclusive eu falei com o rapaz, o técnico que colocou na época, e ele disse que está disposto a vir aqui para a Câmara para fazer as colocações e ajudar no projeto que precisa ser feito, que é só para fazer o projeto e mandar para a Coelce, porque foi ligado numa questão emergencial. Porém, é preciso fazer só esse projeto para ser enviado para a Coelce. E eu gostaria aqui também de fazer um apelo a nós, os vereadores, que nós retornemos e retomemos a situação da iluminação pública de Jardim, para a gente rever essa situação. Obrigada. Vereadora Liliane, eu constatei isso também.
conversando com o eletricista que trabalhou na época, que o transformador existe e é capaz de funcionar a iluminação pública do estádio. Vamos trazer ele para fazer isso, para a gente poder dar aí um lazer aos jovens, não é isso? Estamos aí para ajudar. Para concluir, gostaria de anunciar para os novos colegas e o plenário aqui presente que nós vamos dar início agora, nesse mês de agosto, às sessões itinerantes. A proposta é que a gente comece agora no final do mês, no dia 30, com 23 no Distrito Corrente. Encerra-se aqui na sede o mês, e no próximo mês a gente discute as próximas sessões onde deveriam ser. E, afirmando o que estava falando, que pois não. Palavrinha. Dia 23, salvo engano, começa a festa de lá, festa do padroeiro. Aí o senhor veja aí qual é a melhor data. Não seria melhor não, já que o pessoal está mais Dia atento? 23, porque o padre vai estar lá, né, e tudo, vai ter a missa e tudo, aí pode atrapalhar alguma coisa ou não? Então a gente pode pensar outro dia, né? Mas seria melhor. Será que o padre vai estar lá, né? Dividir o pessoal, né? Então poderia ser dia 23, Jardim Mirim, dia 30, Corrente. Poderia ser assim, pessoal? Poderia ser, vereadores? Presidente, faça. Bom, o presidente aí marca e entra aqui para cumprir. Mas seria ideal que fizesse uma sessão fora da sede e outra na sede. Porque dia 23 fazendo Jardim Mirim, no dia 30 já no Corrente, aí fica duas fora daqui da sede aqui. Olha o tanto de gente que gosta de assistir. Tá, só termina dia 1º. Mas ideal é que fizesse uma fora e outra aqui. Né? Então a gente faz o seguinte: a gente faz só uma no final do mês, dia 30, Jardim Mirim, e para o mês se inicia pelo Corrente. Pronto, é melhor. Depois da sede. Bom, pessoal, eu sei que eu falei algumas coisas que estimulam muita gente aqui em Jardim, mas o problema da gente que discutiu aqui, eu peço desculpa pela extensão do tempo, que passei mais um pouco do limite, que inclusive a nova vereadora que pediu, o regimento disse que a gente deve fazer os requerimentos por escrito anteriormente, então eu sugeri para ela que a gente fizesse na próxima sessão por escrito e voltasse em votação. Que a gente procurar, vai ter aqui agora, não mudar para plenário aqui, não mudar o local de falar, e que a gente, no futuro, que quiser falar vai ser vindo para cá para poder ser melhor para seguir o regimento da casa. Também vamos ter mais controle no tempo. Aqui eu vou dar um cronômetro aqui para poder ter uma ideia certa. Dá uma tolerânciazinha, mas sempre ficar atento com o tempo, sem exigir demais também, porque muitas discussões vale a pena falar um pouco mais, para poder a gente ter um andamento correto. Como hoje foi um dia mais tranquilo, a gente se estendeu um pouco mais. E dizer que, apesar de que o Jardim é um reflexo do Brasil, em termos de, digamos, de corrupção, em termos de dificuldade de fiscalizar, de fazer o que é certo, a gente não fica estimulado com isso. A gente vai buscar sempre fazer o que é melhor. E também aprendi, e quero sugerir para a nova colega, que a gente, quando a gente vem para cá, a gente não espere tudo de bom. A gente fica muito triste com isso aí. Eu saio daqui quase chorando, às vezes, aqui, frustrado pelo que eu ouvi aqui e pelo o que acontecia. A gente procure buscar aqui o melhor possível para o Jardim, mas que saia sabendo que fez o seu papel, tá, de consciência tranquila, de que isso parte você fez. Só assim vai ter condições de dar seguimento, de dar andamento no que a gente pretende, que a gente foi eleito para isso, que é defender o povo e nosso patrimônio público. Porque não é fácil. O nosso colega falou aqui da governo Dilma, e a gente vê também tantas denúncias que houve contra o governo Dilma. Agora o escândalo do PSDB lá de São Paulo, desde a época de Mário Covas, que não está aprovado, mas foi aberto, e a gente sabe que sempre existe isso, para manter o financiamento de campanhas. E isso também ocorre no Jardim. Mas a gente vai buscar a conscientização do povo. Por isso que esse carro de som da Câmara vai ser importante para andar nos 4 cantos do nosso município, atribuindo os valores que a Câmara tem, que a Prefeita tem, e os direitos que o cidadão jardinense tem, para poder reivindicar seus direitos aqui e até no Ministério Público, aqui no nosso fórum. Declaro aberto o grande expediente. Faculto a palavra e aconcedo à professora Zilda Fonseca pelo tempo regimental, que abordará sobre o projeto Esperança Viva.
Boa noite a todos e a todas. Quero saudar aqui os membros da casa, em nome do presidente, né, o doutor Anisiário, e dos demais componentes. Saúdo também lá os da plenária. Nós viemos aqui hoje, eu e Selma Ferreira, foi simplesmente tornar público esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui em Jardim. Por que simplesmente tornar público? Porque o projeto ele já tem a aprovação do bispo e do padre. É um projeto da paróquia, é um projeto que é uma extensão da Fazenda da Esperança, que está sendo implantado no município, né? Nós somos embaixadora da Esperança, Zilda e Selma Ferreira, e nós estamos com esse projeto trabalhando o problema da dependência química no município, que está com um número exorbitante. Nós fizemos um levantamento da situação no município e nós temos uma faixa mais ou menos de 120 drogados atuantes, drogados declarados, dependentes químicos, né? E nós tivemos a iniciativa de fazer o projeto, que é o GEV, Grupo Esperança Viva, onde tivemos o aval por conta dessa necessidade do município. Tivemos que elaborar um quadro de gestores para nos ajudar no projeto. E esses gestores, nós saímos porta a porta, batendo nas portas, perguntando se podia nos ajudar. Então, tiveram pessoas que pediram tempo, tiveram outros que disseram que não ia participar, e tivemos aqueles que realmente aceitaram. Então, o nosso quadro clínico hoje, ele conta. O quadro de gestão de pessoal, hoje nós estamos com quem? O diretor espiritual, Padre Adivan Carlos Guedes, diretor que é responsável pelo projeto, o doutor Miguel Joaquim Amaro, capitão Amaro, está com a gente. Vem aí as embaixadoras Selma Ferreira e Zilda, diretora social Maria Socorro Nárgela Fonseca Cruz, porque no auge da elaboração do projeto, é a pessoa que chegou para a gente, nós colocamos, se ofereceu e aceitamos de bom grado. Diretor clínico, nós temos o doutor Anisiário Costa, nós fomos na casa e ele aceitou, né? Nós temos o diretor administrativo financeiro, Elcia Leal dos Santos Pinto, que é a menina de Pedro Borracheiro, conhecido por Pedro Borracheiro. Diretor de comunicação social, Josival Nogueira da Costa, o Valdim, e a professora Socorro Coelho. E a assessoria jurídica, nós convidamos o doutor Jorge, né? E ele também aceitou. E aí nós formamos o quadro de pessoal que irá ajudar nesse projeto. Como é o trabalho no projeto? A gente vai às casas das pessoas que têm necessidade, que estão com problema, se oferece para rezar a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, que é uma das formas que a gente vai começar a ter contato com essas famílias para pegar aquela amizade para que eles possam repassar o problema. E em seguida encaminhamos essas pessoas para a Pastoral da Sobriedade, que é uma pastoral da igreja, que abre as portas todos os sábados para atender esse pessoal carente, tanto os familiares quanto as pessoas dependentes. E temos aí também, foi chegando aos poucos, um quadro de pessoal que se ofereceu para apoio, que vão trabalhar atividades com esse pessoal que estão aderindo ao projeto. Certo? Eu sei que meu tempo é curto, né? Quero dizer aqui a vocês que na próxima semana eu vou pedir aqui, vou mandar um ofício para o presidente pedindo um veículo para nos transportar até a Fazenda da Esperança em Garanhuns, porque já arrumamos uma vaga para uma pessoa que quer se recuperar e não temos condição, porque o projeto não tem dinheiro, e nós vamos pedir esse transporte à Câmara, se for possível, mas ainda vamos elaborar o ofício. Obrigado. Qualquer dúvida, nós estamos ali por conta do tempo. Senão eu ia falar mais. O tempo é 15 minutos, né, para ela, né, presidente? Tem tempo, são 15 minutos para a senhora. O vereador quer sozinho. Tem não, Zé Nilton? Eu queria fazer uma parte aí. Pois então, vem, Selma. Você tem 15, tem não? Você tem 15 minutos, vamos lá. O projeto é extenso. Já que o projeto é extenso, pode fazer uma parte, né? É de muita grandeza esse projeto, né?
Inclusive, eu que sou da área jurídica, vejo a grande necessidade do município de Jardim ter uma casa de reabilitação de pessoas que necessitem, que sofrem com dependência química. E eu queria fazer um ofício via Câmara ao juiz titular da comarca de Jardim para que seja incluído no rol de instituições beneficiadas nas transações pecuniárias do juizado de pequenas causas esse projeto, certo? Vai ser beneficiado, porque só tem 4 entidades que são beneficiadas na justiça, que são a creche, do Frei Damião, a creche Tio Mickey, a creche da Pastoral e o Centro de Convivência do Idoso. Então seria a 5ª instituição beneficiada pela justiça no município de Jardim. E nós precisamos, porque para internamento dessa pessoa que nós vamos levar, esse jovenzinho de 17 anos, nós temos rebolado, eu e Samuel Ferreira, que não é fácil. Por quê? Porque na Fazenda da Esperança a gente precisa de uma entrada de 3 salários mínimos. E nós já corremos aqui em Jardim várias instituições e ninguém pode nos ajudar. Então o que foi que nós começamos? Vamos mandando pela irmã dessa criatura, conjunto de sabonete para a faculdade, faz rifa. Amanhã leva o quê? Um kitzinho de CD, faz rifa. E nessa brincadeira nós estamos terminando de fechar a quantia que nós temos que levar. E sexta-feira, se Deus quiser, de hoje a 8, nós queremos deixar esse menino na Fazenda da Esperança em Garanhuns. Obrigada. Boa noite a todos. É bem rápido, a gente quer apresentar a questão do projeto, a justificativa. Pensar e analisar a situação existente em Jardim é um trabalho bastante desafiador. Primeiro porque instiga um tema bastante polêmico em torno do processo complexo, que seja a partir de 2 realidades de referência. A primeira diz respeito ao grande uso das drogas que se espalham com muita facilidade em todos os cantos da nossa localidade. Segundo, reporta-se a uma localidade que é de fácil acesso por ser fronteira com o estado de Pernambuco. Partindo desta situação e na tentativa de resgatar a paz e a tranquilidade de todas as famílias de Jardim, se fez necessária a elaboração de um projeto e sua implantação da extensão da Fazenda da Esperança, chamado GEV, Grupo Esperança Viva, para se ter orientações de como ajudar as famílias e seus dependentes químicos a crescerem e se fortalecerem diante desta realidade. O objetivo geral deste projeto é ajudar as famílias dos dependentes químicos a se fortalecerem diante da realidade enfrentada, ligadas às drogas, vivenciando o Evangelho, comungando experiências em reuniões de estudos, através da meditação da palavra, dando apoio às pessoas que estão passando por essa realidade, buscando apoio nos diversos segmentos da sociedade, inclusive o grupo de pastoral da sobriedade, realizando um trabalho integrado, tentando assim minimizar os problemas no que diz respeito aos dependentes químicos e demais vícios que destroem os jovens e desintegram as famílias, a fim de que possam resgatar seus valores, buscando de todas as formas possíveis um trabalho ético, sério e de prevenção, na intenção de preservar os indivíduos dos males causados pelos diversos tipos de drogas. Então, inclusive, nós já começamos a desenvolver esse projeto, porque ele está dividido em 2 partes. Uma é esse acompanhamento, esse trabalho junto às famílias, levando a parte espiritual, questionando, infiltrando um pouquinho da questão do problema, e assim a gente vai tomando posse das famílias, no sentido de tomar conhecimento do problema e tentar já ajudar. É isso que a gente, inclusive muitas mães já vieram a mim, a Zilda, pedir esse apoio, pedir socorro, porque é um problema gritante no Jardim. É verdade, isso é um problema triste. Quando você sai de sua casa, por exemplo, nós éramos para sair da rua Santo Antônio, ainda não saímos, só vamos sair no final do mês de agosto. Porque as famílias estão pedindo, venham, Senhor, venham, Zilda, a gente precisa de ouvir, do apoio de vocês, para poder ir acordando para essa realidade. Professor Anselmo, eu queria só uma parte. É muito glorioso o que vocês estão fazendo.
Agora, o que eu quero dizer é que Jardim está passando por essa fase muito difícil por conta de que eu acompanhei pessoas que saem daqui do Jardim e vão trabalhar fora, nesses cortes de cana, de apanhar alho, que vão para São Paulo, Minas Gerais, e lá são feitos de escravos, e lá são oferecidos drogas para que eles consigam trabalhar de dia e de noite. E quando vem de lá para cá, já vem totalmente deturpado, já vem com outra personalidade, com outra realidade, e quando chega aqui, não encontra como ser acolhido. E continua na droga, esse não volta mais para lá. E fica por aqui e a gente não tem o que fazer. É uma das coisas que a gente deveria combater ou dificultar, porque não existe isso em outros municípios. Jardim hoje, se você procurar, tem mais de 3.000 jovens fora da escola, fora do emprego, e estão lá em Minas Gerais. E a maioria que voltam é desse jeito aí. Eu digo porque eu tive informação de pessoas encarregadas, que é quem arranja as pessoas aqui para levar, e disse a mim: Pequim, lá é oferecido crack como quem oferece um copo de suco, nas roças. Eu acho que o vereador Fábio já deve ter ouvido falar isso. Porque eu amo muito glorioso o trabalho de vocês. E eu tenho certeza que nós, vereadores, estamos prontos para ajudar você no que for preciso. Muito obrigado, pessoal. Professora Selma, o trabalho que vocês vão fazer, estão fazendo já, é de grande valia para a nossa cidade. Eu acompanho o programa do Ferreira Aragão e vejo o tanto de famílias que é destruída em Fortaleza, em todas as cidades do nosso Ceará e do nosso Brasil. A droga está acabando não só com o dependente. Quando ela vem com uma pessoa dependente dentro de casa, acaba com a família toda. Você vê, hoje Ferreira Aragão faz um comentário no programa dele que diz: daqui a 10 anos nós não vamos ver mais jovem de 10 a 15 anos. Porque a matança é absurda. Se mata todo final de semana no nosso Ceará, se mata no mínimo 20 jovens. Por quê? Que são dependentes químicos, e quando não paga a droga, o traficante vem cobrar. E eu quero deixar aqui a senhora e dizer a vocês que eu estou pronto para ajudar. Pode me procurar na minha residência que eu quero ajudar vocês, tá bom? Professora muito obrigado. E professora Zilda e professora Célia, quero parabenizar e dizer a vocês que esta Câmara aqui também já foi votado aqui no início, precisamente, não sei, janeiro ou fevereiro, 2 projetos que se referem ao Conselho, né, de antidrogas, e como também o Conselho da Mulher, uma série de coisas. Então, a nossa parte aqui dentro da Câmara está sendo feita, foi aprovado esses projetos dentro da ação social e tudo, e que é direito de todos que estão passando por essa situação, os nossos irmãos jardinenses, têm amparo, e esse amparo está legal, porque foi votado pela Câmara Municipal, porque é a nossa preocupação também referente a essa situação. Por isso eu peço a vocês que depois procure o Dr. Jorge, Zé Nilton, para poder saber desses projetos, o que contempla dentro do projeto de vocês, e estamos aqui às ordens para um trabalho louvável e grandioso. Muito parabéns a todos esses que estão voluntariamente fazendo esse ato de humanidade, que pode ser com os nossos filhos, com nossa família. Complementando o que Pequim disse, o que você está dizendo, nós tivemos muita dificuldade essa semana não. Há 2 semanas atrás, porque já são 3 pessoas que nos procuraram para internamento, são jovens que estão pedindo: eu quero me internar, eu quero me libertar. E nós tivemos que correr para onde? Fomos para a ação social. E lá nós recebemos um não bem grande, que não vem verba para isso, e que apenas tem vagas para internar nas clínicas. O internamento na clínica é totalmente diferente de uma fazenda. Então, nós devemos levar essas pessoas para uma fazenda, onde ele tem onde trabalhar, onde ele tem onde preencher o tempo dele. Uma clínica é a mesma coisa, você está num hotel, mesmo sendo chique, mas você está preso.
E numa fazenda não, ele vai ter condição de realmente se recuperar. Nós ficamos bastante tristes com isso. Eu tive a oportunidade de visitar um neto de dona ali da avenida, Dona Filó. Eu fui até Fortaleza visitar o local onde colocam esses jovens. É muito pior do que uma pocilga. Quem tiver seu jovem que queira recuperar, não mande para ali não, faz é piorar. Assim, eu acho que tem que ser da fazenda, eu acho que tem que receber o apoio não só do município, da prefeitura, mas sim de nós vereadores. Eu acho que é uma ação que não se pode nem falar em política num momento desse. É uma ação gloriosa, que nós vamos salvar como se fossem nossos filhos. Eu acho que o nosso empenho hoje como vereador, eu acho que o presidente da Câmara está aí, ele mesmo fazendo parte, não tem coisa mais gloriosa, e que nossos vereadores, não só de oposição, como de situação, tenham certeza que nós vamos levantar essa bandeira para que esse projeto vá em frente. Sim. E nós queremos informar aqui que o projeto ele é aberto a todos, não é uma ONG fechada, é a todas as religiões. Nós estamos recebendo, não tem negócio de credo político nem religioso, nada, é aberto a todos e para voluntários que queiram levantar esta bandeira conosco, porque é um problema sério aqui em Jardim. Voltando à questão da Fazenda da Esperança, por que nós estamos ligados à Fazenda da Esperança? Porque nós já tivemos experiência de outros jovens que foram para outros setores que também acolhe e que não são curados, não vêm feita a questão da desintoxicação. Então, lá na fazenda são 3 pontos que trabalha: a parte espiritual, a parte clínica e o trabalho. Então ele é trabalhado as 3 realidades para o jovem. Então há condição de melhorar e de ser recuperado, viu, gente? Dá tempo para a gente? Então a gente agradece em nome da equipe, a gente agradece vocês dar esse apoio a gente, esse tempo para a gente pelo menos tentar divulgar o projeto. Muito obrigado e boa noite. Bom, pessoal, eu como médico poderia falar muito sobre esse tema, mas a gente não tem tempo hoje para falar sobre esses assuntos mais. Ordem do dia. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 150/2013, que versa sobre criação de cargos e agentes comunitários de saúde, ACS. Não havendo mais quem queira discutir. Vou só dizer, presidente, na criação do cargo, com certeza eu vou votar aprovando a criação do cargo. Sem nenhuma dúvida. Eu vou me abster de votar no parecer, né? Mas eu voto na criação do cargo. Não havendo mais quem queira discuti-lo, o coloque em primeira votação. Os que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 151/2013, que versa sobre criação de gratificação para farmacêuticos. Não havendo quem queira discuti-lo, o coloque em primeira votação. Os que aprovam permaneçam sentados. Aprovado, né? Nada mais, havendo a tratar e afirmando a confiança em Deus, declaro encerrada a presente sessão, ficando desde já marcada a próxima sessão ordinária para o dia 16 de agosto de 2013, sexta-feira, a partir das 19 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal. Boa noite a todos.